Gente, boa noite novamente, vocês que estavam nos acompanhando. Boa noite. Nós agora iremos fazer um AgitaCast, que faz muito tempo que a gente não faz. A gente irá fazer perguntas para o pastor sobre missões e principalmente sobre missões em Guiné-Bissau. Quem quiser fazer perguntas, fica muito à vontade. A gente estará passando o microfone para você fazer a sua pergunta e tirar suas dúvidas. Tudo bem? Não precisa ter vergonha, não irá aparecer na filmagem. Então pode fazer pergunta e faça a pergunta à vontade. Amém? Quer começar? Tanto faz. Posso começar? Pastor, boa noite novamente. Muito obrigado por estar aqui. Acho que uma pergunta que muita gente faz é o seguinte: a gente vê que o trabalho missionário é maravilhoso, principalmente na internet a gente vê a parte mais bonita. Mas eu gostaria de saber as dificuldades. Você chega lá onde Deus te mandar, pelo que a gente só vê as pessoas sendo evangelizadas, tudo maravilhoso. Mas qual que é a dificuldade quando você chega lá? O que você chega lá, o que o missionário vai chegar no lugar, o que ele vai se deparar? Vamos falar assim, depende para onde você está sendo enviado. Você está indo, né? No caso, se você for, por exemplo, da Europa. Na Europa, uma dificuldade eles são ateus. Então, eles não acreditam em Deus, uma das principais dificuldades. E, dependendo da região que você está, então você nem pode falar sobre Jesus. Na França, você não pode... assédio religioso, na Alemanha. Então, o missionário que está na Europa, e outra coisa também, ele precisa ter um padrão de vida médio. Porque eles, na Europa, eles olham muito para o que você tem. Então, se você é um missionário que mora numa casa bem humilde, só anda roupa bem humilde sim, ele vai dizer assim, mas que Deus é esse seu que você só vive com essa roupa, você só vive assim? Eu não quero isso. Então, para você conseguir alcançar as pessoas, você precisa realmente ter um padrão de vida, por isso que o valor de um missionário que vai para a Europa é um pouco alto, porque ele vai estar lá e geralmente eles vão estar fazendo uma faculdade, uma especialização e vai estar juntando. Tem uma igreja na Espanha que a forma de evangelizar é o que eles fazem. Lá eles tomam muito café na padaria. Então, de manhã, muitos não comem em casa, comem na padaria. Então, ele pegou assim dois casais, não sendo casais namorados ou esposo, um homem e uma mulher. Eles iam todos os dias para a padaria, mesma padaria, e ficavam olhando algumas pessoas que ele poderia pegar uma amizade. Ele começava a ter um relacionamento com aquela pessoa, ou com um casal que estava lá, e através desse relacionamento ia começando a ver, para ganhar confiança, para que o evangelho possa ser pregado. Então, a dificuldade. No meu caso, agora eu vou para a África. A África, a maior dificuldade que a gente vê também é a parte financeira. Por quê? Você não só tem para você. Você vê muitas necessidades lá. Na área da saúde, na área da educação. Lá em Guiné-Bissau, a gente fala muito sobre educação, sobre ensino, sobre estudo, sobre você tem que estudar, você precisa... Então, com esse incentivo, às vezes aparecem muitos que não têm condições de pagar o estudo. Então, a gente vê uma forma para que ele possa pagar o estudo para estudar. Muitas crianças chegam doentes lá, e você precisa levar para o hospital, você precisa cuidar. Então, se você não tem o dinheiro, não tem como você fazer isso. Então, uma parte de dificuldade é a parte financeira, não só para o sustento do missionário, para que ele esteja lá, mas para que ele possa também servir as pessoas que estão lá. Às vezes a pessoa chega com fome lá, como você vai fazer? Tem famílias, por exemplo, que estão passando, está desempregado, não tem emprego nenhum, quem não tem emprego é difícil. Então você vai estar tendo ajudar aquela família para que ela possa sair dessa situação. E outra coisa, dependendo, aí eu vou para a parte de muitos da mulher. A mulher geralmente é muito sentimental. Então, acontece algumas injustiças em Guiné-Bissau que, se você não tiver uma boa cabeça, se você não tiver bem focado, você acaba desistindo de estar no campo. Principalmente para meninas, por exemplo. Como eu falei no começo, não só os muçulmanos, mas outras etnias, o homem casa com 2, 3, 4 mulheres. Muçulmano é até 4, mas, por exemplo, onde eu estou, na Balanta, tem um homem que ele é casado com... Ele tem 3 mulheres na aldeia e 4 mulheres na estrada. Então, são 7 mulheres. E, muitas vezes, afastada da cidade, a menina casa com 13 anos, com 12 anos, com 14, e não é a escolha dela. Lá ainda existe o dote.
Tipo, é o dote. O dote, às vezes, um homem já tem 2 mulheres, aí chega para o pai da menina que tem 13 anos e diz assim, olha, eu vou casar com a sua filha. Ele diz, pronto, então para casar você precisa dar esse valor em dinheiro, você precisa fazer essa festa que vai ter esses animais para servir, vai ter essas bebidas para... Ele fazendo isso, ele consegue casar. Então, ele vai casar com aquela menina de 12, 13 anos e ela não vai poder fazer nada, ela vai ter que casar com aquele homem. E você começa a ver isso, às vezes você está discipulando uma jovem dessa, uma adolescente dessa, e você não pode fazer nada. Você não pode estar fazendo nada. Então, a dificuldade, às vezes, você vê injustiça, sobre abuso. Teve, infelizmente, uma missionária que ela passou 3 meses lá, porque ela não aguentou. Ela viu uma situação, ela não podia resolver a situação, e isso foi angustiando ela começou a mudar, o rosto dela começou a mudar, ela não ia comendo, tal. Ela teve que voltar para o Brasil para ser tratada, porque ela não conseguia passar por essa dificuldade. Pastor, fala um pouco sobre a questão, eu não sei como que deve ser muito a questão da perseguição lá, a cristãos principalmente. Fala um pouco sobre isso daí, como que é, até na questão, a gente sabe das questões religiosas, da bruxaria, feitiçaria, a questão até da política mesmo, de alguns grupos radicais, né, que pode tentar até atacar os cristãos, alguma coisa assim. Eu queria saber como que se é muito frequente isso, se vocês já passaram por alguma situação, ou conhecem grupos até cristãos ali na África mesmo que passaram por esse tipo de perseguição. Tem países que a perseguição é diferente. Existem países que perseguem o missionário e perseguem aquele que se converte ao Islã, principalmente muçulmanos, né? E existem países que eles, como é um país laico, que você pode professar sua fé, mas quando você deixa de ser ou muçulmano ou você fazer as rituais, no caso que a gente chama de a religião animismo, que o animismo é a religião afro, que a gente chama aqui afro, né? A religião afro, lá a gente chama de animismo, que são rituais, que são vários deuses, coisas que você faz para poder fazer com que aqueles, a gente chama de Irã lá, que os irãs não façam nenhum mal a você e que você tenha uma vida boa. Então, quando você se converte, você vai começar a deixar de praticar esses rituais, ou você não vai seguir mais o Islã. Então, a perseguição lá igreja geralmente não é com o missionário, porque geralmente a gente sabe como a gente trabalha. Nós temos um trabalho, a gente não vai atrás da pessoa, a pessoa vem até nós, através das escolas que nós temos, através da área da saúde que nós fazemos também, ou através da igreja que está aberta lá para receber as pessoas. Então, no meu caso, eu trabalho com povos animistas. O Balanta é um povo animista. Então, eles têm muitas crenças, têm muitos rituais. E um dos rituais que impede eles de se converterem, ou quando se converte é perseguido, às vezes você prega o evangelho para uma pessoa e diz assim, você quer aceitar Cristo? Ele diz, eu só posso aceitar depois que a minha mãe morrer. Porque quando a mãe morre, ou o pai morre, o filho precisa participar do ritual para que a alma, o espírito da mãe dele possa ter uma boa vida pós-morte. Então, ele disse, não, se eu me converter, eu não vou poder participar do ritual, então eu não posso fazer. Ou, quando se converte, a família pressiona, não, você se converteu e agora? Como é que você vai fazer o ritual? Como é que você vai participar do ritual? Você pode fazer isso? Não, você tem que esperar sua mãe morrer. E, às vezes, a família toda é cristã. Aconteceu isso, um relato. Então, a família do morto queria fazer o ritual. Só que a família toda era cristã. A mulher era cristã, os filhos eram cristãos, todo mundo era cristão. Então, eles não queriam fazer o ritual. Eles foram lá, roubaram o corpo para fazer o ritual. Porque eles acreditavam que o irmão dele iria ter uma vida mal lá. Então, por exemplo, lá na tabanca que a gente trabalha, na aldeia, eles criam muitas vacas, mas nenhuma vaca é vendida, nenhuma vaca é morta para um aniversário, não. A vaca ela só serve para o choro, que é quando a pessoa morre. Porque eles acreditam que aquela comida que é servida de sacrifício na morte daquela pessoa vai alimentar o espírito dela na eternidade. Então, a pessoa fica doente, às vezes não tem dinheiro, não pode vender a vaca, porque precisa da permissão da aldeia para vender a vaca. Se não vende, morre. Aí depois que morre, eles fazem um sacrifício. Esse sacrifício, aquela carne, é servida para o espírito. Ele acredita que o espírito vai fazer. Então, a perseguição, geralmente, em Guiné-Bissau, é para quem se converte, não para quem prega o evangelho. Bom, puxando o gatilho dessa pergunta do Mateus, quando você foi e hoje como você já está?
como você discipularia pessoas aqui do Brasil que querem ir para a África, para a Guiné-Bissau, na questão de como se comportar lá, o que você tem que estudar, o que você tem que aprender para chegar lá e você não fazer como o senhor mesmo disse, a pessoa foi lá e voltou porque não aguentou ver algumas coisas. Qual é a forma que você colocaria de discipular as pessoas daqui que querem ir para lá? Entendeu? Tipo assim, a língua que você tem que falar, a comida, a cultura. Como que o senhor colocaria um discipulado para essas pessoas? A primeira, se a pessoa está disposta a ir para o campo missionário, por exemplo, para a Guiné-Bissau, a gente acompanhou já uma jovem, ela vai fazer 2 anos que a gente acompanha. Em dezembro agora nós acabamos a parte de acompanhamento financeiro, mas continuamos com acompanhamento de aconselhamento e tal. E tem essa jovem agora, que está indo para lá, queria muito para a missão. Então, primeiro você tem que entender o evangelho, né? Porque às vezes a pessoa não faz na igreja local e quer ir para fazer na Guiné-Bissau. Tipo, a gente, antes de ir para a Guiné-Bissau, a gente trabalhou muito no sertão de Alagoas, trabalhou muito na Bahia. Então, se a pessoa nunca se dispôs para pregar o evangelho, para participar de algum grupo de evangelismo, aí quer ir para a Guiné-Bissau, aí fica complicado, porque não é... você vai, muitas coisas, muitos choques eu não tive, porque eu trabalhei muito no sertão de Alagoas, e vi muitas coisas tristes lá também. Então, quando eu cheguei lá, não era tão pesado. E outra coisa, quando eu fui morar, eu ainda passei 2 meses lá antes. Então, para ir você morar no campo, você não pode ir para o campo antes de conhecer. Você não pode dizer assim, eu vou morar lá, eu vou passar 3 anos lá e pronto. Não, você precisa ir lá, você precisa passar 1 mês, 2 meses para você conhecer, você ver. Porque missões, para povos perseguidos, por exemplo, para muçulmanos, eu fui para um seminário agora, para um congresso agora, e o rapaz falou isso. Para você aprender, é como aprender a nadar. Você não aprende a nadar na sala de aula. Nunca vi ninguém dizer assim, eu aprendi a nadar porque eu estava na sala de aula e estava lá escrevendo. Não, você só aprende a nadar como? Na prática, né? Na água. Então, muitas coisas que você vai conviver, por isso que é bom você ter uma pessoa experiente do seu lado para estar... Aconteceu isso comigo. Eu e a minha esposa olha que nós passamos 2 meses, 20 dias e rodamos Guiné-Bissau. A gente trabalhou na ilha de Guiné-Bissau, uma ilha lá, tudo. Mas quando chegamos lá, porque o que acontece? O brasileiro ele é muito ativista, ele quer fazer as coisas. E você vai para um lugar onde tem muitas coisas para se fazer. Aí deu problema, né? O brasileiro gosta de fazer muita coisa. E ele vai chegar num lugar onde tem muitas coisas para se fazer. Então, ou você se perde de vez, e uma coisa, se você vai fazer trabalho a longo prazo, os 2 primeiros anos é muito importante para que você não queime largadas, que você não queime pontes, que vai lhe ajudar no futuro. Porque você está muito afobado, então você tem que ter muito cuidado nos seus primeiros anos. Então, eu queria fazer muitas coisas, aí o líder da base, estava numa base, não, isso não, vamos orar, vamos fazer isso e tal. E, às vezes, eu ficava chateado. Mas ele está me pedindo de fazer a obra de Deus. Eu quero fazer a obra do Senhor, e ele está me pedindo. Que líder é esse? Mas eu obedecia. Se eu me pus estar na liderança dele, eu tinha que obedecer. Então, eu obedeci. Aí, depois de 1 ano, eu ficava olhando para trás e assim, se eu tivesse feito isso, hoje eu não poderia estar livre para fazer aquilo que eu estou fazendo hoje. Porque eu estaria preso com aquela opção que eu queria fazer. Então, ter pessoas para lhe aconselhar no campo missionário, vai lhe ajudar muito. Você ir passar 1 mês, 2 meses para você saber como é que é. Até o que você precisa para poder estar lá. Porque uma coisa é eu dizer assim, olha, não, você precisa o quê? Você vai precisar disso, disso. Mas eu estou falando eu sou casado, eu tenho um filho. Você é solteiro, talvez uma coisa que eu acho que é muito importante para mim, para você, não, eu posso viver sem isso. E realmente você pode viver. Então, você vai saber. Então, primeiro você tem que fazer na sua igreja, você tem que trabalhar. Eu trabalhei muito, trabalhei com fantoche, eu fiz curso da APEC aqui em Mariporã, eu trabalho muito com criança, então fiz isso. E a minha esposa também, desde os 13 anos, ela trabalha em missões. Desde os 13 anos ela vai para acampamento de férias, para trabalhar com evangelismo. Então, você se envolve. E esse tempo que você vai se envolvendo, você vai conhecendo pessoas, as pessoas vão vendo você trabalhar. Aí a pessoa vai dizer assim, tá indo para Guiné-Bissau, só vejo aquela pessoa no banco, nunca fez nada. Como é que ela está lá? Como é que a pessoa vai ter o gosto de querer ofertar na sua vida, estar com você, se ela nunca viu você antes fazer nada disso? Então, primeiro você faz na sua igreja, no seu local, na sua cidade. Depois você vai fazendo pelo seu país. E o Senhor vai colocar, aí você pede permissão ao Senhor. Senhor, eu quero ajudar agora lá.
em Guiné-Bissau, eu quero ajudar lá na África, eu quero ajudar na Europa, eu quero ajudar na América. Temos muitos lugares aqui, tem aqui a Venezuela, que é um lugar que acredito que precisa muito de pessoas para estar lá ajudando. Na Venezuela, eu acho que eu pensei muito em trabalhar na Venezuela quando eu estava lá, porque antes de assumir a igreja, eu estava procurando um campo, assim, eu vi Venezuela para ir, porque eu vi que realmente nessa situação, e quanto o povo está mais sofre, ela consegue mais ver Jesus na vida dela. Porque ele não tem muito o que abrir de mão. Quanto mais você tem a abrir de mão, mais você não quer abrir mão para poder estar no Evangelho. Quando você tem menos para abrir mão, menos, então mais você pode pregar com o Senhor. Então, você quer começar missões? Comece na sua igreja, se envolvendo, se amando. Quando eu cheguei numa igreja que tinha 10 braços de evangelismo, para mim era o sonho. Eram 12 braços, aliás, eram os 12 braços de evangelismo, cada braço de evangelismo era o nome de um discípulo de Jesus. Então, eles tinham trabalho na rádio, eles tinham trabalho nos ônibus e dos trens que pegavam. Eles tinham trabalho no comércio. No comércio era o quê? Eu quero fazer isso em Guiné-Bissau, eu estou montando uma equipe de louvor na minha igreja para fazer isso. Todas 6 horas, sexta-feira, 6 horas da noite, eles tinham autorização do governo, da prefeitura, eles montavam no centro de Maceió o equipamento com guitarra, bateria, baixo, tudo, e lá eles começavam um louvor. Então as pessoas que estavam lá saindo do trabalho paravam para ouvir. Depois que eles ouviam o louvor, uma palavra de 15 minutos, e pregavam o evangelho. Então, era uma dessas formas. A gente também pregava na orla. Maceió tem a orla, né? Então, a gente pregava. E a gente se envolvia com o fantoche. Tudo isso, dos 12, eu acho que eu me envolvia com os 6. E eu trabalhava de 7 da manhã, às 6 da noite, e no sábado de 8 a 1 hora da tarde. Só sobrava para mim a noite, e o sábado à tarde, e o domingo, o dia. E a gente trabalhava com Libras também lá. Então, eu me amei. Foi um tempo que e muitos jovens daquele tempo é missionário. Porque começou a se envolver com missões lá na igreja. Você começa na igreja e o senhor vai colocando nível, aumentando o seu nível. Porque se no começo que eu estava lá, o senhor disse, não, você vai para Guiné-Bissau, eu não quero acreditar. Então, o senhor ele vai aumentando, como se fosse um jogo. Então, se você vai saber logo o final, você vai achar que não vai poder. Mas você vai conseguindo, fazendo com que você vai aumentando o seu nível e vai sendo mais fácil. Porque se dissesse para mim, olha, você vai para Guiné-Bissau e você vai precisar desse valor para você poder estar lá. Eu digo, nunca que eu vou conseguir esse valor para estar na Guiné-Bissau. Como é que eu vou conseguir? Mas o Senhor vai trabalhando isso com a gente. Amém. Ô pastor, antes de perguntar para alguém aqui se alguém tem alguma pergunta, conta um pouco, pastor, como foi o senhor já nasceu em berço evangélico, como foi o processo de conversão do senhor. Então conta pra gente um pouco. Pronto. Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos. E meus pais se converteram pelo missionário. Eu sou da Batista Independente, Igreja Batista Independente, da Convenção CIB, né? Então, a Batista Independente ela tem 40 anos, 42 anos em Maceió. Então, esse missionário foi implantar a igreja e meus pais foram os primeiros a se converter. Por isso que eu também trabalho muito nessa parte na área social, porque meu pai era um pedreiro, ele trabalhava como pedreiro, e ele tinha alergia na mão. E ele sofria muito. E esse pastor que estava implantando na igreja lá em Maceió, ele fazia um pãozinho de queijo. E o que ele fazia? Ele pegava esse pãozinho de queijo e dava para os irmãos. E disse assim, olha, para o meu pai, olha, você só vive com alergia, pega esse pão, venda, que você não vai precisar sofrer tanto. E meu pai foi, e através disso ele sustentou a minha família. E depois ele disse, olha, eu vou lhe dar a receita, você vende para você mesmo e pronto. Então, aí, meu pai, graças a Deus, sustentou a nossa família com isso. Então, eu tenho muito isso, que a igreja pode ajudar as pessoas que estão também lá, os irmãos. A liderança, ela tem como também um objetivo de dizer assim, como é que eu posso ajudar o meu irmão, aquele irmão, aquele servo, a conquistar? Não dá, mas ajudar a conquistar. A gente ajuda muito, ensina muito os jovens a como ganhar dinheiro. Tem uns jovens mesmo, que não viu o vídeo, ele dá aula de computação, ele dá aula de informática, ele está fazendo engenharia lá. Então, com o dinheiro que da aula que ele dá, ele consegue ajudar a pagar na faculdade dele, de engenharia. Então, quando eu nasci, meus pais eram cristãos. Até os 14 anos, ia para a igreja, aprendia a palavra do Senhor. Isso ficou na minha mente, ficou aqui, no meu coração e aqui. Com 14 anos, eu deixei de ir para a igreja, mas não foi nada que me atraiu de fora da igreja. Deu aquele negócio, então, eu não ia para nenhum lugar, ficava dentro de casa. E a minha mãe falava assim, você já sabe o evangelho, você sabe a verdade, você nasceu na igreja e eu não vou lhe obrigar a ir para a igreja. Você vai sozinho.
E eu fiquei dos 14 até os 18, 19 anos sem ir para a igreja. Mas também não me envolvi com nada assim. Uma vez, eu nasci em um dos bairros mais perigosos de Maceió. Um dos bairros mais violentos, onde tem droga, onde tem tudo que você imaginar, tem. Hoje em dia, até eu tenho medo de ir lá. Porque faz tanto tempo que eu não vou assim, tenho medo de entrar lá porque é muito perigoso. Entrar lá. Então, um jovem disse, vamos para um show. Aí eu fui para um show. Aí eu cheguei no show, como lá Nordeste é forró. Então, um show de forró. Mas eu me senti em um lugar onde não me cabia. Eu não me senti bem, não me senti à vontade, não me senti... Porque aquilo que foi ensinado estava aqui na minha mente. Então eu ficava lá, as pessoas se divertiam lá, tudo mais, mas para mim era como se estivesse num lugar que não era para me estar lá. Isso foi a única vez que eu fui. Não fui mais. E foi aos 18, 19 anos, eu fui convidado para ir para um retiro da igreja. Então a pessoa pagou e eu fui. Chegando lá no retiro, o Senhor falou muito comigo. Muito, muito comigo. E lá foi quando eu me converti aos 19 anos. Eu aceitei a Cristo. Eu nasci no lar evangélico, mas quando eu aceitei a Cristo como Salvador, e mudou a minha vida foi quando eu tinha uns 19 anos. Eu aceitei, me batizei. Minha mãe não me batizou até os 14 anos. Eu fiquei, então, me batizei. Foi quando eu fui para essa igreja, fiquei esse tempo nessa igreja, onde o Senhor também me despertou para o departamento infantil. Eu trabalhei no departamento infantil da igreja. E me despertou para missões. Então, quando eu comecei a saber sobre missões também, foi quando eu fui fazer um curso da Jocum. Duas coisas aconteceram comigo. Eu descobri sobre missões nesse curso. Não missão só de igreja, missões mundo. Hoje vocês estão vendo falar sobre missões em Guiné-Bissau, mas no meu tempo eu não via isso. Então, quando eu comecei a andar na Jocum, começou a falar sobre isso, sobre missões. E foi quando eu conheci a minha esposa. Conheci a minha esposa no curso de missões da Jocum. Não conhecia ela, nós nos conhecemos no curso de missões. Nós já tínhamos o mesmo objetivo de ser missionários. Desde que começamos, então, ficamos amigos, começamos, quando eu fui namorar, fui falar com os pais delas para namorar, e os pais delas são funcionários públicos. E eles perguntaram, você vai fazer que universidade, você vai fazer que concurso? Eu disse, não, eu vou ser missionário. Eu não vou fazer nenhum concurso, porque eu não quero que nenhuma profissão me prenda a quando o Senhor me disser que é a hora de eu ir pregar o evangelho. Então, os pais delas ficaram assim, mas aceitaram, e nós, graças a Deus, vivemos com o objetivo sempre de estar nas missões. Eu e ela, então nós aceitamos estar nas missões, mas eu me converti com 19 anos, quando realmente eu entendi o evangelho da salvação. Quando eu entendi isso, aí eu queria falar para todo mundo, eu queria pregar o evangelho, eu queria tal, e foi um tempo muito, muito bom na minha vida. Então, mesmo nascendo no evangelho, eu me converti com 19. Quer fazer? Já tinha uma engatilhada aqui já. É que, assim, o senhor falou uma coisa muito interessante, que o seu líder falava para você não fazer, você ficava chateado, mas obedecia. Eu, particularmente, eu tenho 2 líderes, e eu tenho dó dos meus líderes, cara, porque me discipular não é fácil. Mas, assim, para a nossa juventude, que está aqui hoje, para os nossos adolescentes, muita coisa fala não, ou acontece alguma coisa dentro da igreja, como o senhor falou, começar a missão, começar o evangelismo dentro da sua própria igreja. E a gente acaba se frustrando, querendo abandonar, querendo largar, ou querendo buscar outra igreja. Na sua visão, a importância do discipulado, a importância de um líder, de uma cobertura espiritual, para você estar começando realmente assim, a entender o que Deus quer dizer para você. Porque muitas das vezes, Deus não está falando para você fazer uma missão longe, e sim uma missão perto. Qual a importância que o senhor vê no discipulado? Pronto. Desculpa, e se o senhor está fazendo discípulos lá em Guiné-Bissau, para que se Deus amanhã disser, olha, pastor Enéas, o senhor vai ir, sei lá, para a China, vai ter alguém dando continuidade no seu trabalho em Guiné-Bissau. Tem uma frase que a pessoa diz assim, você, quando você for pai, ou você for mãe, você vai saber o que é ser pai e ser mãe. Então, esse ano eu estou pastoreando a igreja. E eu vejo como é difícil você tomar algumas decisões que você, às vezes, diz assim, eu não queria tomar essa decisão. Mas o sentimento eu sou responsável pela igreja lá. Então, tudo que acontecer de errado,
eu vou ser o responsável. Então, se um jovem começar a agir errado e eu deixar ele agir errado, eu sou responsável pelo aquilo que está acontecendo, porque eu não estou orientando ele. Então, acontece coisa na igreja que eu falo muito para meus liderados. Eu tenho um líder de jovens. Hoje eu sou líder de jovens, mas eu tenho um líder de jovens, tenho dos adolescentes, tenho das crianças e tenho do louvor. E eu digo assim, olha, vai ser assim, vai ser dessa forma. Se a pessoa falar para você que está errado, não deixe ela levar para o pessoal. Não ache que é você que está dizendo que para ser. Diga, eu estou obedecendo ao pastor. O pastor falou que é assim e eu tenho que obedecer, porque se eu não fizer, ele vai falar comigo. Então, não deixe a pessoa achar que é pessoal, que é por causa, é você que está fazendo isso. E assim, eu faço isso com você, porque meu líder, que é o pastor, me pediu para fazer dessa forma. Então, se você está achando difícil ou está achando ruim, fale com ele. E se ele falar que pode ser feito dessa forma, diferente, eu vou fazer, porque eu estou obedecendo a ele. Então, a importância de um líder entender que realmente, às vezes, tem que tomar decisão. Eu já tomei uma decisão que a menina chorou na minha frente. Ela chorou na minha frente e eu quase chorava junto com ela. Mas era uma decisão que eu sabia que era para o bem dela. Ela se batizou. E ela estava namorando com um rapaz que não era cristão. E no batismo a gente ensinou ela, a gente falou para ela sobre o jugo desigual, sobre que não venha com esse negócio, não, mas ele não é crente, mas quando ele casar ele vai se converter. Não existe, não existe isso. Ele é igual, ele me bate, mas quando me casar não vai bater em mim. Então não existe isso. Depois, se no namoro, que é a parte que você tenta mostrar a melhor parte sua, você não vai fazer, no casamento que você... Então, aí eu falei para ela, disse, olha, ela louvou. Ela disse, você não vai poder tomar Santa Ceia, você não vai poder louvor. Ela começou a chorar, chorou muito, porque ela gostava, foi uma conquista dela, o batismo, essas coisas para ela. E eu disse para ela assim, você ora a Deus, porque se for da vontade do Senhor, ele vai aceitar Cristo, Deus vai tomar no coração dele e vai aceitar Cristo. Se não for da vontade do Senhor, você não vai sentir o peso de terminar com ele. E quando acontecer isso, você fala comigo. Enquanto isso, você não vai poder fazer. Então, às vezes, você, quando está o líder às vezes toma uma decisão que o liderado vai achar, mas por que ele está fazendo isso? Mas, às vezes, dentro dele está doendo. Mas ele sabe que se ele não fizer isso, igual aquele líder que falou para mim, você não vai poder fazer isso agora não, vamos orar e tudo mais. Tal. Ele sabia que se eu começasse aquele trabalho que eu ia fazer, iria me prejudicar. Porque ele tinha 8 anos lá em Guiné-Bissau. Ele sabia como acontecia em Guiné-Bissau. Ele sabia de tudo. Então, eu disse assim, não, eu sou assim, se eu estou embaixo da liderança, eu falo, eu não fico calado, eu vou falar assim, mas por quê? Só dizer, tá, pronto. Às vezes o líder dizia assim, aconteceu uma coisa, o líder disse, não, mas foi entre eu e Deus, Deus falou assim, eu disse, pronto, tá bom, então se é entre Deus, eu vou fazer, e você vai responder com Deus. Você responde com Deus. E eu vou estar continuando o meu caminho. E graças a Deus nunca aconteceu. Eu acho que é isso. É por isso que eu tenho dó dos meus líderes, porque se eu pergunto alguma coisa, eles falam que não, mas por que não? Eu sou muito assim, né, pastor? Não. Por que não? Por que não pode? E como eu sou assim, eu respeito quem me pergunta também. Então, hoje, o nosso trabalho eu foco muito nos meus adolescentes. Eu tenho 60 adolescentes, ele trabalha muito na igreja, eles fazem muitas coisas na igreja, os nossos adolescentes, que é de 12 a 15 anos. E eles amam estar trabalhando, eles amam fazer. Amanhã eu vou estar falando mais um pouco sobre eles, mas o intuito do missionário é o quê? O missionário, ele trabalha para não ser uma pessoa que as pessoas sintam a falsa dele no futuro. Eu trabalho para quando eu estiver aqui no Brasil, as pessoas dizem assim, o missionário o pastor está lá e está assim. Não, que a igreja faça normal. Quando chegar lá, a igreja esteja melhor ainda. Entendeu? Porque isso é um bom trabalho. O bom trabalho é aquele que deixa uma pessoa que possa fazer até melhor do que ele. Porque às vezes eu não sou bom no louvor. Então, eu vou pegar uma menina muito boa no louvor e eu quero que ela seja melhor ainda, porque eu quero não me preocupar mais com o louvor. Eu quero achar um rapaz de jovem que seja muito bom com jovens, que eu vou investir nele porque eu quero que ele seja bom nos jovens. Tem um rapaz que dá um ensino muito bem, eu vou investir nele para ele dar ensino na igreja. Então, o problema do líder muitas vezes é que ele quer centralizar tudo nele. Tudo nele. Isso é um péssimo líder. Porque quando ele vai embora, e aí? O que aconteceu? E na Bissau acontece muito isso. Acontece, sabe o quê? O missionário está lá, o pastor faz o trabalho, nunca tem ninguém do lado dele. Acontece algum problema, de saúde, alguma coisa, ele vai embora, aí deixa lá a pessoa, diz, você vai ficar. Aí depois de um ano ele volta, a igreja está toda... Aí ele fala assim, você não fez o trabalho direito? Não, você não ensinou a ele direito. Como é que você não ensinou a sua visão e quer que ele passe para a pessoa? Então, a gente trabalha muito sobre discipulado. Os jovens, por exemplo, os líderes que eu tenho, eu sento com eles,
2 vezes por semana, e eles falam a dificuldade, e eu tenho um texto, eu trabalho muito com uma Bíblia chamada Bíblia do Discipulado. Uma Bíblia que ela trabalha muito sobre isso. Uma Bíblia muito boa. E a gente trabalha sobre temas. E a gente passa isso, porque você como líder, você está na liderança aqui, você já está olhando pessoas que podem ser possíveis líderes. O bom líder é esse. Ele olha pessoas que têm... Como é que você sabe? Para a pessoa andar do seu lado como líder, a pessoa tem que ter pelo menos a sua visão. Ah, eu sou um jovem, eu tenho a visão que o jovem precisa aprender a palavra de Deus. Aí você pega uma pessoa que só quer saber de eventos. Aí você vai dizer, não dá para ser uma pessoa que anda comigo, porque não vai andar no mesmo caminho. Tem que ser uma pessoa que tem a mesma visão, que pense em eventos, mas pense também na palavra. Como é que eu posso introduzir nesse evento a palavra? Como posso introduzir? Porque se você não ensinar a Bíblia, se for só de evento, a pessoa vai chegar a um tempo que vai ter evento mais na outra igreja melhor ainda. A igreja tem um evento bem melhor ainda, então esse é o evento. Mas se a pessoa tem a palavra, é outra coisa também que eu falo para eles lá. A gente ensina muito a palavra. Para que ninguém venha com outra doutrina. E você se convença, você como jovem, como adolescente, chega lá, aí pergunta, por que você é cristão? Por que você vai para aquela igreja ali? Ah, minha mãe me leva, eu vou. Minha mãe leva, eu vou. Ou por que você é crente? Ah, eu sou crente porque por que você vai para a igreja? Você vai fazer o que na igreja? O que você faz todo domingo na igreja? Não, eu vou lá assistir o culto. Não, você vai adorar a Deus. Você vai adorar a Deus. Você está indo lá, adorar a Deus. Aí eu pergunto para louvor, muitas vezes eu pergunto louvor. Por que vocês vão louvar? O que vocês fazem aqui na frente do louvor? Por que vocês estão louvando? O que vocês vão fazer? Aí eles ficam assim, não. Vocês são um instrumento de Deus para ajudar as pessoas a sentir a presença do Senhor. Através da sua voz, da sua bateria e tal, você vai orar a Deus para que as pessoas escutem isso. Às vezes a pessoa chega deprimida, às vezes a pessoa chega cheia de problema, às vezes a pessoa chega triste na igreja, está lá. Aí, de repente, a pessoa que está no louvor não tem unção nenhuma, só quer saber que está. A pessoa não sente, mas se a pessoa sente realmente que Cristo está aqui naquele louvor, você vai fazer com que aquela pessoa, mesmo mal que ela tenha, ela vai sentir a presença de Deus e vai mudar a forma que ela está lá. Então, que você possa identificar pessoas que possam ter a sua visão. Porque na visão não é sua, né? Paulo diz assim, seja imitador de mim como eu sou de Cristo. Então, a visão é que Cristo lhe deu. Se o Senhor me deu uma visão, eu tinha um jovem que trabalhava comigo que eu precisei pedir para não trabalhar comigo. A gente pagava ele, era um jovem e tal, mas só que ele não tem a mesma visão que eu. Eu cheguei para ele e disse, olha, eu falei com você, a nossa visão não é a mesma. Eu estava indo para o Brasil um mês antes. Eu disse, olha, eu não vou deixar a igreja você porque eu creio que vai ter problema e infelizmente você não vai poder ficar conosco mais na liderança. Você pode ficar aqui como jovem e tudo mais, como tal, mas você não vai ficar mais na liderança dos jovens nem dos adolescentes, porque eu vejo que a minha visão não é a mesma visão que a sua. E você sabe qual é a minha visão. Ele entendeu e pronto, acabou. Então, se você não tem... Primeira coisa, um bom líder é aquele que procura alguém para estar do seu lado, aprendendo aquilo que ele está fazendo. Ô, pastor, só para a última pergunta aqui, depois é interessante a gente já passar para o pessoal aqui embaixo. Qual que, assim, eu assistindo o vídeo ali, daquelas crianças, eu vi que o ambiente ali onde que faz os ensinos, os cultos ali, é bem diferente do ambiente desse nosso aqui. Todo, como se diz, ventilado, ar-condicionado, ventilador. Qual que é a visão, por exemplo, que o senhor, não vou perguntar nem de outros, mas vou perguntar exclusivamente do senhor, que o senhor tem hoje, por exemplo, da igreja brasileira? Talvez uma igreja acomodada, porque tem uma estrutura excelente como essa, e muitas vezes talvez não consegue ter o resultado que tem um trabalho como tem o do senhor lá, como tem o de vocês lá, que tem um ambiente que, como se diz, não tem, me desculpa a expressão, não tem metade do que tem, talvez, de som, isso, aquilo, entendeu? O que o senhor vê em relação a isso? Como eu falei, eu trabalho com criança, eu fiz o curso de Mariporã da APEC, 2 meses eu fiquei lá interno. Então, o que a gente tem lá é o que nós podemos, no momento, oferecer a elas. Não é a forma certa de você ensinar. Primeiro, a gente não consegue botar as faixas etárias certas das crianças. Precisa das faixas etárias. E outra coisa, eu dou aula também sobre trabalho ministerial infantil. E uma das aulas é como controlar a sua turma de aula.
como você controlar as crianças na sua sala de aula. E uma das coisas importantes é o ambiente, tanto o espaço que a criança vai ficar, assim, um espaço grande, como o clima tem que ser ventilado, para que a criança ela não fique inquieta. Como a gente começou no começo, a gente tinha até uma brinquedoteca. A gente tinha uma brinquedoteca que a gente dividia as crianças para fazer. Elas brincavam durante 1 hora, depois elas iam para a escola bíblica. Elas ficavam mais calmas. Só que começou a crescer, então não deu para fazer mais isso. Mas aquele ambiente lá é um ambiente assim, eu tento fazer o máximo do ambiente para que elas possam aprender a palavra do Senhor. Mas é o espaço que nós temos. Se eu for para o A, aí se eu for contar, você não pode botar fora da igreja, aí é complicado. Você controlar as crianças fora da igreja é complicado. Tem que ser num lugar fechado. Ser um lugar onde tem limitação de espaço para elas poderem sair. Se você bota no lugar assim, corre para lá, você não consegue pregar. Minha maior preocupação é se o evangelho está sendo pregado, se elas estão ouvindo a palavra do Senhor. A forma que hoje eu tenho que fazer é botar elas naqueles lugares e elas podem aprender a palavra do Senhor assim, é ali. Mas eu oro ao Senhor para aumentar. Agora, a respeito das igrejas, hoje, eu vejo muitas igrejas, ela não tem com o que gastar. Ela tem tanto dinheiro que ela não tem o que gastar. Vou gastar com o quê? Vamos fazer mais uma igreja, por exemplo, uma igreja ela é uma igreja muito grande, lá em Alagoas, muito grande. Então, os departamentos infantis tinha televisão de 43 polegadas. Só que uma era Samsung, outra era Philips, outra era sei o que lá. Aí ela disse, não, a gente vai agora padronizar as televisões. Então, os irmãos vão quem quiser ofertar, vai ofertar para ser tudo Samsung, por exemplo. Então, o objetivo foi fazer isso. Agora, quando você faz o seu objetivo eu vou fazer um lugar para que as pessoas estejam bem para adorar o Senhor. Se a igreja tem condições disso, ela vai fazer o máximo. Eu vou fazer salas, porque eu quero dividir em faixa etária as crianças, para que elas possam ter na sua faixa etária, aprender na linguagem dela, na forma que elas entendem o evangelho do Senhor. Aí você faz direitinho essas coisas assim. Mas, eu garanto, todas essas igrejas ela podem fazer tudo isso e dizer assim, eu quero separar um valor desse para missões. Eu quero separar um valor desse para missões. Pronto. Ao mesmo tempo que você está fazendo isso, Deus vai abençoando, vai continuar abençoando a igreja. Não é tipo assim, é igual a pessoa dizer assim, olha, você oferta para missões ou você vai dar o dízimo. Não, você dá o dízimo e oferta para missões. É igual a igreja. A igreja vai deixar de investir? Não, ela vai investir, porque os irmãos vão ver o fruto, mas também vão ofertar em missões. Agora, o bom é você fazer grupos, igrejas, porque às vezes tem igrejas que ela tem 5.000 membros. Aí tem três cultos no domingo. Sendo que aquelas pessoas que estão lá, elas não estão sendo discipuladas para abrir, ajudar. No meu tempo era assim. As igrejas aqui no Brasil, lá em Alagoas, tinha muitos pastores assim. Ele começava a treinar uma equipe, aí quando estava bom, aí tinha muitos irmãos do bairro tal. Como a cidade era grande, mas é um pouco grande, né? No bairro tal tem muitos irmãos, e os irmãos têm que passar 1h30 para vir para cá. Vamos fazer assim, vamos começar a abrir lá, tem muitos irmãos, vamos começar a abrir lá. Aí começa a abrir lá um núcleo, começa a ter um pequeno grupo, começa a crescer, e lá abre uma congregação, aí pega umas 3 famílias e diz assim, vocês vão para lá. Aí bota lá, aí começa a crescer. Aí a igreja vai diminuindo aqui, mas vai crescendo lá, vai crescendo lá, vai crescendo. Aí às vezes tem uma igreja, eu entrei no Instagram, tinha uma pastora, né? Aí eu achei muito interessante a palavra que ela estava fazendo no Instagram, aí eu disse, eu vou seguir, vou ver ela. Aí eu entrei no Instagram, aí tinha a igreja que ela era pastora. Aí eu entrei na igreja. Quando eu fui ver na igreja, tinha uma observação na igreja assim, cultos ao domingo, mas a palavra é mais ou menos assim, você precisa fazer a inscrição antes. Você não vai para a igreja antes de você fazer a inscrição para que você possa ir para a igreja. Aí eu fiquei pensando assim, no meu tempo, eu já vi um amigo meu falando que uma vez ele estava na faculdade, na igreja que eu estava, e a faculdade era próxima da igreja. Ele saiu da faculdade com a cabeça meio assim, ele passou pela frente da igreja, viu a porta aberta e o culto está acontecendo. Ele entrou e lá ele começou a frequentar a igreja, do nada. Muitas pessoas já fizeram isso, passou na frente da igreja e entrou. Mas essa igreja, você precisa marcar a hora. Você vai chegar lá e vai dizer assim, ele vai dizer assim, não, infelizmente você não marcou aqui. E a gente não tem espaço. Você precisa ir entrar no Instagram ou no outro lugar, abrir, no próximo domingo você vem. Então, há dificuldade, às vezes, do evangelho. Então, às vezes, infelizmente, eu penso que é muito dinheiro que está entrando e você não sabe. Às vezes você fazer, o pastor está falando aqui, está tendo curso de inglês, vai ter curso de inglês para a pessoa. Você oferecer para a comunidade. Lá a gente tem curso de informática.
Lá a gente tem curso de flauta, a gente faz flauta. Lá a gente já teve inglês, vamos ter português. Lá ele tem muita dificuldade de português. Eles têm muita dificuldade. Muita, tanto na escrita como na fala. A língua oficial de Guiné-Bissau é português. Mas o professor escreve, mas fala no crioulo. Então é impossível. É a mesma coisa da professora de inglês escrever em inglês e falar em português direto. Então a pessoa nunca vai aprender o inglês ali, só escrevendo o inglês. E há dificuldade lá. Então a gente quer abrir a aula de português, a gente quer estar sempre, tem pouco, o espaço é pequeno, mas está sempre fazendo alguma coisa para atrair as pessoas. Então a gente pode aproveitar, as igrejas podem aproveitar. Tem igreja que tem mais de 20 salas. Só abre no domingo para a escola bíblica. E tem jovens que não ia cobrar para poder vir para a igreja para dar uma aula de informática, para vir dar uma aula de inglês, para vir dar ou abrir tipo uma creche para que as crianças possam vir. Imagine se uma igreja que tem espaço, tem condições, abre uma creche, as mães que precisam trabalhar, deixam o filho lá. O menino vai ficar dos 3 anos até os 6, por exemplo, ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor, e você vai estar ajudando aquela mãe a trabalhar. Como vai ser grato, como vai ser diferente. Então, fazer isso, saber como um pastor estava numa conferência, e um pastor foi assumir uma igreja, e a primeira pregação foi, ele falou assim: se a nossa igreja fechar, o que as pessoas ao redor vão falar? O que elas vão sentir? Qual o sentimento delas de ver a igreja fechando? Vai ser de alívio? Vai ser de alegria? Vai ser de indiferença? O que a sua igreja representa na sua comunidade? Ficou bem claro. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Aproveita, gente. Cadê os jocunzeiros aí? Acho que foi para MF aí, não tem nenhuma pergunta? Não? Alguma pergunta? Todo mundo tem nenhuma dúvida, tá vendo, sobre Guiné-Bissau, sobre... Já conhece tudo já, pastor. Eles já sabem tudo. Tá procurando para Venezuela. Venezuela. Boa noite, pastor. Qual foi a sua maior experiência com Deus dentro do campo missionário? A minha maior experiência foi quando eu fui para Guiné-Bissau pela primeira vez. Eu fui fazer um curso da Jocum, chama ETED, e eu trabalhava, eu saí do emprego 6 meses antes, e a minha esposa tinha uma fábrica de pizza, fechou. Sei que foi, não sei dizer assim, como é que foi, mas só que quando eu fui para fazer o curso, eu não tinha nenhum centavo. Eu não sei como é que aconteceu, o que aconteceu com o dinheiro. Eu estava sem nenhum centavo para fazer esse curso. Estava pago o curso, então eu fazia. E a viagem era opcional. Você podia fazer o prático de 2 meses. Você fazia 3 meses estudando lá na base. E 2 meses você ia ou para a Bahia ou para Guiné-Bissau. E eu disse, antes de chegar lá, eu fiz a inscrição, né? Um mês antes de chegar, uma semana antes de chegar, eu disse, eu vou para a Bahia, eu não tenho condições de ir para Guiné-Bissau, não tenho dinheiro nem para pagar direito o curso. E quando eu pisei lá, o senhor disse, você vai para Guiné-Bissau. E eu falei para minha esposa, a gente vai. E a gente não tinha nenhum centavo, era 13 mil reais. 13 mil reais. E a gente começou a trabalhar e orar, eu e nosso grupo de alunos, a gente quem queria ir para Guiné-Bissau, a gente acordava 1 hora antes, a gente ia para o campo, na base tinha um campo de futebol, a gente ia para o campo e ficava orando. E pedindo a Deus, Senhor, a gente quer ir, nos ajude, nos abençoe. E faltando 1 mês para poder a viagem, a mulher, o curso foi em Aracaju, eu moro em Maceió, Alagoas. A líder falou, você pode ir para lá para ver nas igrejas se você consegue. E a gente foi e conseguimos, um amigo meu que passou no cartão as passagens. E eu consegui o dinheiro para pagar os 3 meses que eu ia ficar em Guiné-Bissau. Eu disse, eu vou pagar os 3 meses, e os outros 3 meses, quando eu voltar, foi 6 vezes. Eu pago. Mas se eu abrir a porta, eu paguei as despesas, que é a alimentação, as passagens, tudo. Me sobraram R$ 5,45 para ir para Guiné-Bissau, mas já estava pago quase tudo. E eu tinha que passar 2 dias no aeroporto. Aí eu disse, como é que eu vou fazer agora para passar 2 dias no aeroporto? Vou comer o quê? Aí a gente viajou. Aí quando eu ia viajar, minha esposa, eu não tenho filho ainda, né? Estava minha esposa. Ela disse, eu estou com fome. Aí isso foi em 2013. A gente estava no aeroporto, eu disse, o lugar mais barato que tem no aeroporto era o Samber. Eu disse, eu vou comprar um Samber para ela. Eu comprei 5 e pouco. Aí fiquei sem dinheiro nenhum.
Aí viajei, aí passei quase 10 horas em Salvador. Em Salvador a gente foi para Guarulhos, ficamos quase 15 horas e chegou a hora do almoço. E eu com muita fome, e ela com muita fome sem dinheiro nenhum. Sem nenhum centavo. Eu disse, e agora? E o voo só ia sair 10 da noite. Só que nesse intervalo que eu não pude ir para Maceió, o meu prático, o curso é assim, você passa segunda a sexta, você estuda, domingo você vai para uma igreja colocar em prática alguma coisa para a igreja, você vai servir a igreja. Então, a igreja que eu ia, 5h30 da tarde, já acabou todo o trabalho. E tinha um casal amigo meu, que era de Aracaju, que eles tinham mais de 50 e poucas igrejas para ir. Aí eu disse para ele assim, eu posso ir nas igrejas, levantar oferta para você. Já que eu não posso para mim, eu lhe ajudo. E eu ajudei esse casal, nesse tempo. E a gente ficou sem pasta de dente, sem escova, no curso, né? E o que aconteceu? Minha esposa e a gente trabalha muito com negócio de empreendedorismo, a gente vendeu sacolé, flau, sacolé, essas coisas assim. Eu não sei como é que chama aqui. Sacolé. Juju. Pronto, Juju. Agora já sei, Juju. Aí a gente vendia Juju para nossos amigos e pagava a pasta de escova de dente e ia viajar para Guiné-Bissau. Aí um amigo meu, à noite ele chegou, eu disse, olha, a oferta da igreja foi essa aqui. Aí, e aí, quanto é que tu já tem? Eu disse, o dele que eu tenho é aquele ali, que era as moedas do Juju. Do Juju. Aí ele disse, tá mentindo? Eu digo, é isso aí, mas Jesus disse que vai, eu vou. Aí foi quando a gente foi para a igreja depois e conseguiu, né? Aí esse casal, que a gente ajudou, a mãe dela morava aqui em São Paulo. Aí ela disse, olha, eu vou visitar vocês aí no aeroporto com o seu tio e a gente vai levar vocês para o restaurante. Aí esse casal disse, olha, eu estou indo para o restaurante com a minha mãe e vocês vão com a gente. Aí eu e minha esposa convidamos a minha esposa para ir. Aí a gente foi. Aí o restaurante era um dos restaurantes mais caros que tem lá no aeroporto, que era, em 2013, era R$ 68 o quilo da comida. Em 2013. E ele falou assim, disse, pode servir o que você quer. Pode servir o que você quiser aí. Aí eu disse, Aí eu, comi do bom e do melhor. Aí fui para Guiné-Bissau, a experiência foi, fui para Guiné-Bissau, a gente sem dinheiro nenhum. A minha esposa, eu fiquei muito doente lá, fiquei com malária. E numa ilha, a gente foi implantar uma igreja numa ilha. Até, acho que foi com o pastor que eu falei, foi da igreja, foi que eu implantar. Pronto, eu vou contar a história da igreja. Aí chegou numa ilha para implantar a igreja. E não tinha nada a igreja, era uma casa, os dois meninos, um com 16 e um com 17 anos para começar a igreja. Aí a gente chegou numa quarta, a gente ficou quinta, sexta, sábado, indo nas casas convidando, olha, domingo vamos ter culto, domingo vamos ter culto. E não tem energia na ilha. Então, a gente não ia fazer o culto na casa, que era uma pequena sala, a sala era do tamanho dessa negócio da bateria aqui. Isso não vai dar. A gente fez na frente da casa, mas não tem energia. Aí tinha uma bateria de moto, a gente pegou a bateria de moto, ligou uma lâmpada de 12 volts, e ligou uma lâmpada assim, bem pequenininha. E começou a bater o tambor e cantar. Quando a gente foi ver, quando eu fui fazer a contagem, tinha 170 pessoas, assim, lotado. Aí chamou. Aí quando fez o apelo, 112 se converteram. Primeiro culto. 112. E o culto começou de 7, era 11 horas, eles não queriam parar o culto, a gente tudo cansado, e continua cantando, e o ministro estava com a mão doente, tentando bater tambor. E era sem microfone, viu? Você pregar para 170 pessoas sem microfone, porque não existe energia, então não tinha microfone. E só no tambor, o instrumento era o tambor. E era assim, e os cultos eram assim, os cultos começavam de 7 e acabavam de 11, porque eles ainda diziam que a gente era fraco. Esses brancos são fracos, não quer continuar não. Eu digo, meu filho, a gente está cansado. E era assim. E eu peguei malária. Foi uma experiência muito grande, porque eu peguei malária, que é chamada de paludismo lá, que é um vírus, que é parecido com o dengue, mas é bem pior que dengue, mas é mais fácil de cuidar do que a dengue. Aí era muito forte, então eu tinha que tomar um remédio, que o remédio era muito forte para ser inserido no seu corpo. Então ele colocava no soro, no litro de soro, e o soro ia 4 horas entrando no seu corpo, devagar, para matar o parasita que estava dentro de mim. Eu ia para o hospital e voltava, porque ele disse que no hospital não tinha estrutura para me receber. Aí, a última sessão, parecia negócio de filme, na última sessão ia ficar de 11 a 3 da manhã. Aí disse, então vou dormir aqui, 3 da manhã, não tem como sair daqui do hospital para ir para onde eu estava, na casa lá. E a gente estava na casa, não tinha cama, então a gente ficava na barraca. Então todo mundo dormia numa barraca, lá, fora da casa. Aí a minha esposa disse para minha esposa, não, vá para casa que eu fico aqui dormindo. Aí eu mexi, só que não tem energia, é tudo escuro. Eu mexi e a agulha saiu. E não tem energia, então ele fez o quê? Ele botou a lanterna na boca e iluminou meu braço para achar a veia para colocar. E o cara colocou, ele colocou. Não sei que milagre é esse, que tem aqui no Brasil as pessoas às vezes estão na luz clara, tudo não acha a veia, né? Ele achou a veia não com a lanterna. Tem enfermeiro que você vai lá, né? Ele não acha, ele lá com a lanterna o cara achou. Aí botou, aí eu não mexi, né? Aí ele me deixou na cama assim, aí disse, eu vou colocar aqui a tenda, o mosquiteiro,
Aí eu disse, não tem mosquito aqui não se preocupa não. Eu disse, não, mas é por causa que tem muito rato aqui, é perigoso. Aí eu disse, tá bom então. Aí ele botou por causa do rato lá dentro do hospital. Aí eu fiquei bem e tudo mais. Aí eu fiquei bem. Aí um detalhe que os banheiros geralmente lá em Guiné-Bissau é fora da casa. É um buraquinho, muitas vezes é um buraquinho. E ele... Só que esse banheiro, geralmente é grande assim, mas só que esse, o cara não sei por que a pessoa fez, ele botou 4 pau e a telha assim. Só que ele fez de um tamanho muito baixo, assim. E era, como era fora da casa, uma rua passava assim, e as pessoas passavam, e você estava tomando banho, e as pessoas passavam assim. E tinha uma menina que era alta, então ela tomava banho assim. Então você está tomando banho, a pessoa passa e fala, oi, bom dia, bom dia. Porque no crioulo, bom dia é bom dia, boa tarde é boa tarde. Boa tarde, como? Está direito, está de bem, está bem. Você tomando banho lá, tudo tranquilo. Então, aí, essa foi na ilha. Aí a minha esposa ficou muito doente. Muito doente. Que ela pegou uma doença, mas ela foi muito séria. E a gente tinha acabado o dinheiro, porque a gente tinha o dinheiro de uma cota para saúde. E eu tinha usado a cota todinha comigo. Aí a gente voltou para a base da Jocum e ficou lá. Ela estava muito doente. E a gente não tinha nada. E às vezes a pessoa passava com... A gente compartilhou com algumas pessoas e nada. Passava com uma maçã, com uma banana, e eu ficava assim, Senhor, eu tinha meu emprego. Foi a única vez que eu falei isso. Eu tinha meu emprego, a minha esposa tinha a fábrica dela, a gente está aqui, ela está na cama lá sofrendo, não consegue nem saber quem sou eu, e eu não tenho um centavo para comprar uma banana para ela. Aí, passou, aí o líder da base pegou ela e levou para a capital, ela quase morria. Aí, depois, o dinheiro só podia cair na conta do líder, nosso líder. Tem um líder do grupo. Que tá, então, tinha caído R$1.000. Naquele tempo era dinheiro. Só que ele não falou para ninguém, porque ele achava, como a pessoa que ofertou para mim não falou que era para mim, ele também não falou para ninguém. Então, naquele tempo que eu estava reclamando que eu não tinha nenhum centavo, tinha R$1.000 na conta, meu, que por eu não ter explicado direito, não veio até mim, mas eu tinha dinheiro para poder pagar até mais do que uma banana lá. Então foi uma experiência que eu tive muito grande com Deus sobre isso, sobre que Ele supre todas as necessidades. E quando eu voltei para cá, para o Brasil, eu não tinha ninguém, eu ia para a missão, mas eu não tinha ninguém que ofertasse para mim. Nem a minha igreja tinha feito, a minha igreja deu uma oferta única e disse, pronto, para ajudar no seu curso. Mas eu voltei dizendo assim, eu vou para Guiné-Bissau e vou ser missionário. Mas eu precisava de sustento, eu não tinha ninguém. Essa foi a experiência que o Senhor disse assim, eu cuido de você, enquanto você estiver em missões, não se preocupe, de você. Aí essa amiga minha que é alta, ela é de Aracaju. Aí o pai dela disse, quando chegamos de viagem, acabou a viagem lá em Guiné-Bissau, voltamos para o Brasil para se formar no curso, íamos nos formar, no final já do curso. A família dela fez um churrasco para ela, ela disse, eu quero que vocês vão conosco, para a minha família quer dar uma boas-vindas para mim, eu quero que vocês vão. Eu fui, eu e minha esposa. Aí comemos carne, foi muito bom. Uma tia dela chegou até nós e disse, tem uns 60 anos, 50 e poucos anos. Ela disse, olha, eu queria ser tanto missionária, eu sonhei em Guiné-Bissau. E vocês? Eu disse, não, a gente vai, nós vamos ser missionários, nós vamos para Guiné-Bissau, vamos estar indo para Guiné-Bissau. Eu queria ser tanto missionária, mas como eu não pude, hoje eu trabalho, meu esposo tem, então eu oferto em missões, então tem pessoas que eu oferto para missões lá, tal. Que bom, tal. E acabou a conversa. Aí houve a formatura do meu curso. Aí a formatura, essa mulher estava lá de novo. Aí ela falou comigo, eu disse, por que essa mulher está falando tanto com a gente? O que é que essa mulher quer? Ela era a tia de uma amiga nossa, que está fazendo curso com a gente. Aí, terminou a formatura, aí nós íamos embora. Aí, no sábado, a igreja dela, que era metodista, ia fazer um culto para ela falar sobre a experiência dela, tudo, cantar músicas de Guiné-Bissau. Aí ela disse que tinha vergonha. Ela disse, vocês podem ir com a gente? A gente ia no domingo embora. Eu disse, tá bom, a gente pode ajudar você. Aí a gente foi para o culto lá, cantamos com ela, falamos tal, foi muito bom. Fomos com a roupa típica e tal. E na hora que eu estava indo embora, essa mulher chegou para mim, para minha esposa, e disse, olha, eu estou aqui porque Deus falou que eu vou estar ofertando na vida de vocês. Eu vou estar depositando todo mês um valor na conta de vocês. Aí eu disse para ela assim, mas eu estou indo para Guiné-Bissau em junho do ano que vem. Que era o ano que eu disse, não, mas eu vou começar a depositar agora na conta de vocês. Essa mulher foi a primeira pessoa que começou a depositar. Até hoje, ela deposita na minha conta. Isso já faz o quê? Vai fazer 10 anos. E quando ela falou isso comigo, ela não tinha rede social nenhuma, ela não tinha nada, não tinha como eu falar com ela. E todo mês ela ia na boca do caixa e depositava o valor da nossa conta.
Então foi Deus dizendo, eu não sentei com ela para pedir nada. E até hoje, foi isso que eu falei, eu e minha esposa falamos assim, ó, Senhor, eu não quero nunca ter que sentar com alguém para dizer que eu preciso de algum dinheiro, que eu preciso de algum valor. Eu vou pedir oração, a gente vai pedir oração, a gente vai pedir compartilhar para oração, e a pessoa que vem nos procurar. Então, hoje foi sempre assim. Hoje eu sou, eu estava falando para você, eu sou missionário da convenção, da minha convenção, mas hoje a minha convenção, por as igrejas, algumas igrejas não terem a visão missionária, hoje ele faz o quê? O que elas recebem, ela passa para mim. Então, se a igreja oferta, ela passa. Se ela não oferta, não passa. E a minha convenção me procurou também. Disse, olha, tal, e a gente fez essa parceria com ela. Então, a gente teve essa experiência dessa mulher, que até hoje ela oferta para a gente. Então, foi dizendo assim, não se preocupe, que você não precisa fazer nada. Eu faço. E você trabalha na obra. Amém? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Ninguém quer saber como é que meu filho... Vocês viram meu filho? Como é que foi que o meu filho chegou na minha vida? Vocês viram, né? Meu filho é aquele que estava no comecinho, o Léo. Ele tem 7 anos. Vocês viram também a foto no WhatsApp. Como é que foi a vinda dele na nossa vida? Como é que aconteceu? Ninguém tem curiosidade, então não vou falar, né? Já que ninguém tem, né? Eu cheguei em 2015 em Guiné-Bissau, em junho de 2015. A gente já estava com 5 anos de casado, eu casei em 2010. Aí, a gente sempre teve um sonho, teve o desejo de ter filhos, né? Mas não evitamos nem nada, mas a minha esposa ela tem que fazer um tratamento para ter. A gente não fez esse tratamento, também ficamos na graça do Senhor. Aí, como eu falei, eu trabalho muito com criança. E um casal amigo nosso, ele tinha 4 filhos. Aí ele disse, olha, eu tenho 4 filhos, vou dar isso para você. Aí doou um berço, um andajá e um carrinho. E a gente botou, a gente morava, sem brincadeira, a nossa casa era mais ou menos, era dessa parede, aquela parede ali. Aí era um vão assim, aí tinha um quarto, tinha onde você entra, que é tipo assim, e tinha a cozinha. Acho que esse aqui é grande. Né? Desculpa te interromper, o que é mandajar? Oi? O que é mandajar? Andajá. Andajar. Agora entendi. Andajá. Aí a casa era isso aqui, então não tinha espaço, então a gente botou debaixo da cama. Estamos embaixo das coisas. Aí a minha esposa disse, meu amor, vamos dar essas coisas, a gente não vai ter filho mesmo agora, para que ter esse negócio debaixo da cama? Aí eu disse, vamos orar, que Deus vai... Mas já oramos, então, vamos orar, continuar orando. Aí na nossa base a gente tinha um café da manhã dos homens, que era uma vez por mês, os homens se reuniam para tomar café, e as mulheres tinham a oração das mulheres, que era o chá das mulheres, que era à tarde. E ela compartilhou esse desejo de ter filho. Aí, um domingo, a mulher chegou e disse assim, olha, tinha um bebê, eu morava em Gabo, em Bafatá, era uma cidade vizinha. Em Bafatá, uma jovem da nossa igreja morreu e o bebê está lá precisando de leite. O leite era muito caro lá. Vocês podem levar leite, vocês querem levar leite, talvez vocês podem até adotar, talvez o menino. Ela morreu quando ele tinha 2 dias de vida. Fazia 3 dias que tinha acontecido, ela falou isso. Aí a gente fomos aí à noite, do domingo à noite para a segunda, a gente ia na segunda. Aí eu falei para minha esposa assim, talvez seja a última noite que a gente dorme sem nosso filho. E a gente foi. Mas a gente foi mais no intuito de ver e levar o leite. Viajamos para a cidade vizinha. Chegamos lá, o vô dele estava preso no presídio. A gente foi lá no presídio. Chegamos lá no presídio e falamos com o vô dele. Aí o vô dele falou assim, vocês querem levar ele para cá, para casa de vocês? Eu disse, eu só levo se você deixar eu adotar ele. Se você não deixar eu adotar, não levo não. Só para levar, não levo não. Depois você querer levar de volta, eu vou ficar sofrendo. Aí ele disse, tá bom. Aí eu disse, mas você sabe que eu sou missionário, né? Eu posso estar aqui agora, daqui a 1 ano ou daqui a 1 mês, eu posso estar em outro lugar e você não vai ver mais ele. Eu disse, não, pode ser isso. Aí ele falou isso, aí eu, tudo bem. Aí eu fui com a assistente social para um promotor para pedir a guarda provisória. Para poder ter algum documento comprovando que o bebê, ele tinha 4 dias de vida. O bebê, eu estava com ele, mas eu tinha autorização para estar com ele. E o promotor disse assim, olha, já que não tem ninguém da família, porque a mãe dele é de Costa do Marfim, e o pai não sabe quem é, porque aconteceu o abuso, então ele proibiu de falar o nome dele, então ninguém sabe quem é o pai dele. Aí ela faleceu, então ninguém sabe. Então, já que o único parente dele está preso, e vocês querem fazer isso, tá bom, então eu vou dar a guarda provisória a vocês. Aí ele disse, pronto, enquanto eu estou fazendo a guarda provisória, isso nunca aconteceu tão rápido. Vocês vão conhecer ele, a gente não sabia nem como ele era. A gente não tinha visto ele ainda. Então, quando ele estava batendo a guarda provisória, a gente foi no hospital conhecer ele, nosso filho. Quando chegamos lá, ele não estava no hospital. Uma mulher que tinha abrigado a mãe dele, porque a mãe dele estava morando de favor nas casas dos outros, por isso que ela morreu de anemia, porque ela vivia de favor, trabalhando. E aí levou ele.
Aí eu fui lá, a gente foi lá na casa dela para ver. A gente ainda tem a foto, ainda tem o pano que ele estava enrolado, tudo dele. E ele sabe a história dele, a gente contou a história para ele também. Aí quando a gente chegou, ele estava lá, 4 meses. Aí ele estava lá, e a gente olhou, a gente voltou para lá para o lugar, para pegar a guarda provisória. E o líder da base disse assim para mim, quando eu saí: você não venha sem autorização não, viu? Você não venha com o menino sem nenhuma autorização para você estar com ele não, que se você nem entra na base. Se você chegar com um bebê aqui sem nenhuma autorização, você nem entra na base, fica aí lá fora da base. E a gente conseguiu a guarda. A gente mostrou, o pessoal ficou tudo assim, como é que vocês conseguiram no mesmo dia? A gente conseguiu a guarda, aí a gente foi lá com o pai dele, pegou o vô dele lá no presídio, o vô dele foi lá, pegou a mulher, ele do braço da mulher e nos deu. Então ele nos deu para adoção, nos deu ele com guarda provisória. Com 9 meses, outra coisa, a adoção dele foi muito difícil. A gente pegou um juiz que ele não é muçulmano e ele não gostava de cristão. Para você ter ideia, ele foi de um caso, ele foi juiz de um caso que o pastor foi como testemunha e saiu como réu. E ele disse que o pastor, além de sair como réu, ele tinha que pagar R$1 milhão. Que ele disse assim, você vai ter que pagar R$1 milhão na sua moeda. 1 milhão de franco cefá na moeda deles é R$10 mil. É uma coisa, mas 1 milhão na nossa moeda é 1 milhão de nossa moeda. Né? E quando terminou a sessão, ele mandou um auxiliar falar com o pastor, dizendo assim, se você dá tanto, ele esquece o processo. O pastor disse, não, já que ele quer me processar, vamos até o final do processo. Então, esse foi o juiz que pegou o nosso caso. E eu passei 9 meses, eu ia para a cidade vizinha, que o caso era na cidade vizinha, 2 vezes por semana, eu ia para lá, ele deixava eu ficar de 9 da manhã até 1 da tarde, e dizia assim, venha a semana que vem. E eu indo, até dar 9 meses. Quando deu 9 meses, ele deu a guarda, a adoção, a sentença. E a gente deu. Então, hoje o Léo tem 7 anos de vida. Fez 7 anos agora, em novembro. E é uma bênção de Deus na nossa vida, nosso filho. Falei com o pastor. Eu tenho uma tia que mora em Araraquara. A minha mãe está vindo para cá. Talvez, em ano novo, eu vou estar aqui perto. E se eu estiver aqui perto, eu venho com a minha família para vocês conhecerem tanto a minha esposa como o meu filho, o Léo. Então, essa é a história do Léo. Amém. Vai ser uma felicidade ter o senhor aqui conosco. Alguma pergunta? Uma pergunta? Não? Vamos encerrar então. Amém. Amém, Bora aí, então. por Dá uma nós. salva de palmas aí, em nome de Jesus. Amém. Fazer uma oração por ele. Bom, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco até esse momento. Passar os recados rapidinho para a gente orar, que já está bem tarde. Congresso dos Jovens, dia 17 e 18 de dezembro. Vai ser extraordinário. Compareçam. 2023, primeiro culto dos jovens, vai ser aonde? Meu Deus. Obrigado, pastor. Caraguatatuba, vai ser na praia. Então, você que não deu seu nome, dê o seu nome, nos procure, para estar reservando o seu lugarzinho no ônibus, que vai ser extraordinário. Lá vai ser uma missão também. Vai ser uma missão. Bom, pedir oração também, que amanhã eu, o Matheus e o Manassés, à tarde a gente vai estar fazendo uma missão também, numa clínica. A gente vai estar pregando lá, a gente vai estar fazendo um culto lá. Orem por nós, por favor. Semana que vem, rede de jovens. Todo mundo aqui, novamente. Amanhã, culto novamente com o pastor Enéas. À noite, culto também. Segunda-feira, oração. Não podemos estar faltando na oração. Terça-feira, células. Na quarta-feira, culto de manhã, culto à noite. Quinta-feira, as aulas de música e também os discipulados. Sexta-feira, o Ruach. Eu vi no Ruach ontem, cara, o Ruach está extraordinário. O Ruach está muito bom. O Ruach está top. O Ruach está bem legal. E semana que vem, estamos aqui novamente, Deus permitindo. Em nome de Jesus, estamos aí. Quer orar, pastor? Orar? E vamos orar. Vamos também fazer algo, né? Depois que você ouviu tudo, um pouco dessas histórias aí,
eu sei que você se animou bastante para você poder também estar sendo futuramente enviado. Então, Eu vou ser enviado. Eu quero ser enviado. tá certo. Eu sei que você vive muito bem confortável, então preciso cortar um pouco desse conforto aí, amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer pelo pastor Enéas, toda a sua casa, toda a sua família. Senhor, nós temos certeza que essa ministração, Senhor, traz a nós um despertamento. Primeiro, de agradecermos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado, cada conforto, cada copo de água gelado. Senhor, agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito. E também pelo Senhor estar visitando em todas as partes do mundo, trazendo o Senhor Jesus Cristo a salvação, trazendo, meu Deus, homens e mulheres que participam contigo de alcançar e buscar a cada alma. Senhor, desperta a cada um desses adolescentes, jovens, homens e mulheres que aqui estão, a tua graça e a tua bênção sobre a vida, Senhor, de cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém? Então, antes de você ir embora, você dá um abraço no pastor, porque amanhã cedo pode ser que você não esteja no culto. Eu vim com algumas roupas de Guiné-Bissau. Então, se amanhã, se alguns irmãos quiserem, tem algumas camisas. Vestidos não tem muito, porque os vestidos ficaram em Campinas. Mas depois eu posso mandar pelo WhatsApp para vocês verem. Tem alguns vestidos e tem algumas camisas de Guiné-Bissau. Se vocês quiserem também, a gente vai estar trazendo aqui domingo.